Oi pessoal, boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Eu sou a Letícia e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do conteúdo que a gente está acostumado a ver aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero iniciar uma série onde eu vou fazer o review dos perfis do GitHub das pessoas que trabalham aqui na equipe de suporte da Coder. A ideia desse tipo de vídeo é que a gente possa dar uma olhada nos perfis dessas pessoas, identificar pontos que são interessantes, pontos que não estão tão legais, e dar dicas para essa pessoa cujo perfil a gente vai estar analisando, mas também dar dicas importantes para que tu que esteja assistindo esse vídeo também consiga melhorar o teu perfil no GitHub. A gente sabe que na área de desenvolvimento, um bom perfil no GitHub é uma coisa muito importante e, verdade seja dita, na maioria das vezes a gente não dá a atenção devida a esse perfil. Então, para começar essa série, a gente vai fazer a análise do perfil do Lucas Galdino, que é o líder da nossa equipe de suporte aqui da Coder. Então, vamos para o computador dar uma olhada no perfil do Galdino. Bom, a gente está aqui no GitHub do Galdino e a gente tem muitas coisas acontecendo aqui no GitHub, então vamos por partes. A primeira parte que eu quero analisar é essa parte aqui, onde a gente tem a foto do Galdino e algumas informações sobre ele. Então aqui a gente tem uma foto muito conceito, né, com muitas árvores, é uma foto bem interessante. A gente tem a quantidade de pessoas que seguem o Galdino, inclusive vai lá e segue, e a quantidade de pessoas que o Galdino está seguindo. A gente tem que ele trabalha na Coder, inclusive essa opção de colocar a empresa onde tu trabalha no GitHub é uma opção bem interessante, e se tu trabalhar em alguma empresa que tenha um perfil no GitHub, que tu possa marcar ela aqui, eu recomendo que tu faça isso. A gente tem aqui também que o Galdino tem como localização dele o Brasil, e a gente tem o e-mail e o Twitter do Galdino. Aqui tá tudo tranquilo, né? Eu não tenho mais comentários para fazer aqui. Ficou faltando aqui nessa bio do Galdino, né, aquela descriçãozinha aqui. Mas como ele já tem uma bela descrição dele aqui, eu acho que não faz muita diferença. Até porque quando a gente chega no perfil do Galdino, o que atrai a nossa atenção não é essa parte aqui, né? Não é a foto dele de perfil. O que atrai a nossa atenção é essa parte aqui, onde a gente tem um monte de coisas coloridas. Então, a nossa atenção estando aqui, é mais fácil a gente chegar aqui em cima do que a gente chegar aqui do lado. Então, eu acho que aqui tá tranquilo. Então, ele tá usando bastante emojis aqui no readme do perfil dele. Isso é legal, deixa o readme bem dinâmico, deixa o readme mais interessante de se ler. Outra coisa aqui é que o Galdino tá com o perfil dele totalmente em inglês. Isso é muito interessante, mas, porém, contudo, entretanto, eu recomendaria que, se tu quer colocar uma língua principal no readme do teu perfil, tu tenha também a opção de exibir esse readme em outras línguas. No caso aqui, ele tá mostrando pra gente que ele sabe falar inglês, né, porque o perfil dele tá em inglês, mas seria interessante aqui uma opção da gente clicar em algum lugar e ter acesso a uma versão em português desse readme. Então, o que ele diz aqui pra gente? Ele diz que ele é um desenvolvedor mobile brasileiro que usa Flutter, mas que ele também está aprendendo Swift e que o tempo livre dele é gasto com jogos, filmes, séries e animes. Ele adora tirar fotos, mas nada profissional. E ele diz aqui que ele é um hardware nerd too, né? É uma pessoa que também gosta de mexer com hardware. E que atualmente, né, ele está terminando a universidade de tecnologia, né, alguma coisa em tecnologia, e está trabalhando na Coder como desenvolvedor de software e líder da equipe de suporte. Então, essa descrição aqui, ela tá muito boa, é uma descrição sucinta, a gente sabe quem o Galdino é, o que o Galdino faz, e tá ótimo. O que eu recomendaria aqui é que a gente tivesse um pouco de cuidado com o inglês, né? Porque até onde eu sei do meu conhecimento de inglês, né, a gente tem um errinho aqui que o I de eu, ele sempre começa com letra maiúscula. Brazilian, eu acho que também deveria começar com letra maiúscula, mas enfim, essas questões de escrita em inglês, eu recomendaria que vocês utilizassem o Grammarly para fazer uma revisão do texto, né? O Grammarly é uma ferramenta de revisão de textos baseada em inteligência artificial. Então ele meio que vai te dando dicas de como tu pode melhorar a tua escrita, e para textinhos assim ele ajuda bastante nessa questão de formular o texto e parecer com uma cara um pouco mais nativa, ao fazer algumas correções no texto. Então aqui ele tem algumas das tecnologias que ele sabe mais,
Então aqui tem todas essas badgezinhas com as tecnologias. Essas badgezinhas eu acho simplesmente maravilhosas, porque a gente tem o logo da tecnologia, a gente tem o nome da tecnologia e elas são personalizáveis. Então, se eu quiser trocar a cor aqui dessa badgezinha do Node, eu posso. Eles têm sempre umas cores padrões, mas se eu quiser alterar, por minha conta e risco. E aqui ele tem algumas tecnologias que eu estou estudando ou que eu sei um pouco menos. Aí tem HTML, CSS, TypeScript, Markdown, né? Várias linguagens, várias tecnologias. E aqui tem os status do Gaudino, né? Esses cardzinhos de status, eles são ótimos para dar para uma pessoa que não tem muita noção de programação, uma noção do teu perfil. Então a gente tem que ele fez 183 commits até o momento, no ano de 2022, que ele tem 2 estrelas nos repositórios dele e que ele fez 2 PRs, né, 2 pull requests, que ele tem 0 issues feitos e que ele contribuiu com 3 projetos. Falando aqui desse cardzinho de status. Esses cardzinhos, eles também são personalizáveis, então se eu quiser modificar alguma dessas opções, eu posso. E eu não acho tão interessante a gente ter um negócio no nosso perfil mostrando que a gente não fez um negócio, né? Porque aqui essa opção de total issues, que tem 0, isso quer dizer que o Gaudino ele não abriu nenhum issue, né? Não relatou nenhum problema em alguma aplicação. E aí, com isso aqui a gente está dizendo, olha, eu não abri issue. E tipo, a pessoa que vai estar vendo o teu perfil pode não ser uma pessoa muito técnica, pode ser uma pessoa que não entende o que é um issue no GitHub. Mas ela viu aqui que tu tem 0. Se o teu concorrente tiver, sei lá, 5, já pode ser uma coisa que a pessoa que está te recrutando pode considerar, né? Então, se tu tem algum status aqui que seja 0, eu recomendaria tu deixar fora. Tu mostrar as coisas que tu fez, né? O foco sempre nas coisas que tu fez e não nas coisas que tu deixou de fazer, como é o caso aqui dos issues que não foram feitos. Aí depois a gente tem esse cardzinho de linguagens mais usadas. Então a primeira linguagem é Dart. Dart está aqui nas tecnologias que o Gaudino mais sabe. E a segunda linguagem mais usada é TypeScript. E TypeScript está aqui nas linguagens que ele sabe um pouco menos. Tá, ok. Só que aí depois a gente tem Lua, que também está nas linguagens que ele sabe um pouco menos. JavaScript, que está nas linguagens que ele sabe mais. E HTML, que está nas linguagens que ele sabe menos. Em compensação, Python, que ele disse que é uma linguagem que ele domina, nem aparece aqui no ranking. Então, isso é uma falta de consistência nas informações que tu está dando no teu perfil. O que eu recomendaria fazer aqui? Mudar um pouco essa classificação, né? Em vez de colocar coisas que eu sei mais e coisas que eu sei menos, coisas que eu tenho mais experiência e coisas que eu tenho menos experiência, né? Coisas que eu estou aprendendo agora, coisas que eu já tenho algum domínio, que é mais ou menos o que ele tentou fazer aqui. Só que a gente viu aqui embaixo que ele tem domínio de algumas coisas que estão aqui embaixo e que não aparecem aqui em cima. Então, talvez fosse interessante rever a forma como essas badges estão organizadas e talvez ao invés de algumas tecnologias que eu sei mais e umas que eu sei menos, colocar tecnologias que eu tenho mais experiência, não necessariamente que tu tem domínio daquela tecnologia, né? Não é que tu sabe tudo daquela tecnologia, mas tu tem mais experiência, tu trabalhou com ela em mais projetos. E aí também trabalhar a consistência dessa divisão aqui com essa divisão aqui embaixo. Aí seguindo aqui no readme do perfil dele, ele botou um setup de Mac e um setup de Windows. Eu não vejo muita necessidade de tu colocar o teu setup no teu readme do GitHub, mas como ele falou lá em cima que ele é um hardware nerd, então ele é uma pessoa que tem interesse na área de hardware, eu imagino que faça sentido para ele esse setup aqui, e a gente tem alguns links para encontrar o Gaudino. Então, aqui a gente também tem alguns emojis que deram problema de compatibilidade no meu navegador e aí ficou essa coisa estranha. Bom, aqui a gente tem o Gmail, o Instagram, o LinkedIn e o Discord. Mas se a gente voltar aqui para cima, a gente tem o e-mail dele aqui já e o Twitter dele aqui já. E o que acontece? Essa informação aqui, ela está muito mais acessível do que essa informação aqui.
essa informação de me encontre, ela tá depois da informação do setup. Se a pessoa está acessando o teu GitHub, a probabilidade dela querer entrar em contato contigo é bem maior do que a probabilidade dela querer saber em que sistema operacional tu está fazendo os teus códigos, né? Então, eu colocaria essa parte de me encontrar talvez mais em cima, mas eu não deixaria ela tão aqui embaixo, porque para chegar lá, né, eu tenho que rolar um pouco, assim, a minha página. E às vezes até chegar aqui, a pessoa que está olhando o teu GitHub já perdeu o interesse. Outra coisa que poderia ser melhorada aqui é o tamanho dessas tagzinhas. Se a gente olhar essas tags aqui de cima, elas estão pequenininhas, e essas tags aqui de baixo, elas estão um pouco maiores. Então, talvez diminuir um pouco o tamanho dessas tagzinhas aqui ajude nisso também. E por fim, a gente tem um GIF aqui embaixo, que é um GIF que eu achei muito interessante, pelo motivo de que eu não faço a mínima ideia do que esse GIF significa. Eu não sei se esse foi um GIF que o Galdino colocou aqui só para colocar uma coisa mais interessante no perfil dele, ou se esse GIF tem algum significado. Eu fiquei um bom tempo olhando esse GIF, tentando entender um significado, e eu não consegui encontrar. Outra coisa é que esse GIF, ele é um GIF grande, olha aqui. Se eu tô aqui no Me Encontre, né, You Can Find Me Here, e eu tô observando esse GIF, eu meio que não consigo ver esses trabalhos que o Galdino tem aqui, né, os repositórios que ficam disponíveis na página inicial do perfil dele. Então, o que eu faria era tirar esse GIF daqui e colocar, talvez, ele lá para cima, né? Colocar o GIF aqui no início. Porque aí, quando tu coloca o GIF no início, a pessoa já tem a noção de que ela vai precisar continuar rolando a página, né? Que ela vai ter que continuar indo para baixo. Se eu chego aqui no final, né? Que eu já rolei bastante, chego aqui e tem um GIF, meio que, tipo, quebra a continuidade do perfil, né? E esse GIF tá muito grande também, tanto na altura quanto na largura. A largura até tá ok, na verdade, mas a altura dele é muito grande. Então, o ideal é que tu não tenha um GIF assim que ocupe uma grande parte da página. Algo como por aqui assim já seria tranquilo. Ou então um GIF que não fosse tão grande, né? Um GIF menorzinho em outras dimensões, um GIF que não fosse tão gigante dessa maneira. E a gente pode vir aqui também e dar uma olhada no código-fonte que o Galdino usou para fazer esse readme, né? Então, a gente pode acessar os repositórios dele e procurar pelo nome de usuário dele. Esse readme que aparece no perfil, ele sempre vai estar num repositório que tem o teu nome de usuário. Então, abrindo aqui, a gente vê também que esse readme do Galdino ele foi feito há 5 meses atrás, então já está na hora de dar uma revisada, ver se tem mais alguma coisa para ser adicionada. E se a gente olhar aqui o código, primeira coisa, no Markdown a gente usa esse hashtag jogo da velha para criar títulos. E aqui, um hashtag é tipo o H1 do HTML, 2 hashtags é o H2. Então aqui o Galdino colocou um H4, né, um título. E o que ele colocou dentro desse título? Toda a descrição dele. Aqui não tá legal. O que eu tenho pra dizer, não tá legal. Se a intenção era colocar essa parte aqui em negrito, a opção que a gente tem é usar a forma de colocar coisas em negrito no Markdown, que se eu não me engano é 2 asterisco, pode ser 1 asterisco também. Eu acho que 1 asterisco é itálico e 2 asteriscos é negrito, mas eu posso estar trocando também essa informação. E aí, não tá legal isso aqui no título, tá? Isso aqui tá me causando problemas. Bom, seguindo depois desse H4 aqui, a gente tem o título e algumas tecnologias, a gente tem um link. Ah, isso aqui é interessante. Isso aqui não ficou visível pra gente quando a gente acessou o perfil dele, mas cada uma dessas tagzinhas aqui, ó, deixa eu voltar para o display de Markdown. Cada uma dessas tagzinhas aqui, ela tá com um link por trás dela. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai para a documentação do JavaScript. Se a gente clicar no React Native, a gente vai para a descrição do React Native. E isso eu achei muito interessante. Mas aí a gente cai naquele problema de usabilidade de que eu, como pessoa que estou olhando isso aqui, eu provavelmente não vou clicar nessa tagzinha colorida para ver o que acontece, né? Então, seguindo aqui,
mais shieldzinhos. Aqui ele tem o coisinha dos status, né? Aquelas plaquinhas. E aqui a gente tem um problema também, né? Aquelas plaquinhas, deixa eu voltar aqui para mostrar as plaquinhas, só para vocês terem certeza do que eu tô falando. Essas plaquinhas aqui, ó. Essas plaquinhas aqui, elas foram feitas por um indiano cujo nome é esse nome daqui, ó. Eu não sei se esse nome se pronuncia Anurag, Anurag, não sei, não vou me arriscar a pronunciar o nome da pessoa. Mas o que acontece? Essa pessoa fez esse projeto e aqui, nessa primeira parte, isso aqui é como se fosse o atributo alt da tua imagem, né? Aqui tu tem o caminho para a imagem e aqui seria o atributo alt. Então, se um leitor de tela for ler a tela do Gaudino, né, do README do Gaudino, ele vai ler que os status que estão ali não são os status do Gaudino, são os status deste indiano aqui. Então, o que tem que ser feito aqui também é trocar esse nome pelo nome do Gaudino. Outra coisa é que aqui nas imagens, né, a gente não tem um atributo alt. O atributo alt é importante aqui também, mesmo que seja só um atributo dizendo logo do JavaScript, ou só dizendo JavaScript, uma coisa assim para te ter uma noção do que está sendo exibido caso a tua tela seja lida por um leitor de tela. Aí aqui temos o setup do Mac e do Windows, mesma coisa, não temos atributo alt nas imagens, tem um linkzinho por trás, por cima da tag, enfim, que é uma sacada muito boa. E aí a gente tem os contatos do Gaudino aqui. E como imagem, o Gaudino está usando aqui esse GIF do tenor.gif, mas a gente poderia criar algum tipo de GIF ou algum tipo de imagem e colocar no próprio repositório, né? Aqui a gente poderia criar uma pasta e colocar dentro dessa pasta algumas imagens e puxar essas imagens para dentro do README do Gaudino, né? Isso é uma opção também. Beleza, eu acho que de review do README do Gaudino era isso. E aí agora a gente vai lá para baixo para dar uma olhada nos projetos. Bom, primeira coisa que a gente vê aqui nos projetos que o Gaudino tem como relevantes, como principais no perfil dele, é que são os repositórios populares. Aqui já não é tão interessante a gente ter os repositórios populares. Aqui é mais interessante que tu coloque os repositórios que tu ache mais interessante, né? Não os repositórios que tu recebe mais acesso, mas os repositórios que tu acha que tem os projetos mais legais. Esses aqui, eles estão organizados por quantidade de acessos, mas tu pode pinar os repositórios que tu acha mais interessante para ter aqui no README do GitHub, né? Na página inicial do perfil, na verdade. Então aqui ele tem esse repositório de Flutter, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse repositório aqui parece ser o repositório de um dos cursos da Coder, o que não é tão interessante da gente ter como projeto principal do perfil, porque quando a gente está fazendo um projeto de um curso, a gente acaba copiando muito código. E é sempre mais interessante que tu mostre no teu perfil códigos que tu criou ao invés de códigos que tu copiou. E o que eu quero dizer com isso? Se tu vai colocar algum projeto de um curso, é interessante que tu saliente nesse projeto, né, nesse README desse projeto, desse curso que está ali pinado, as coisas que tu implementou além do que foi proposto no curso. Então, no projeto original do curso a gente utilizava tal coisa, aqui eu resolvi utilizar outra coisa porque eu achei que seria mais interessante, porque eu estava com interesse em aprender essa outra coisa, né? Isso aqui são coisas mais interessantes. Aqui a gente tem outro problema, uma coisa meio estranha, que é que o README do Gaudino está em inglês, então aqui a gente tem texto em inglês, mas o nome do curso está em português e todos os prints do aplicativo que ele desenvolveu, do projeto que ele desenvolveu, também estão em português. Então, aqui seria interessante tu ter uma versão em português do teu projeto, né, do teu README, e uma versão em inglês talvez separada, né, talvez criar um segundo set de screenshots, né, com os valores em inglês. E outro ponto interessante aqui, ó, é que a gente tem um monte de print do projeto e são prints repetidos, né? São as mesmas telas. O que acontece? Se a gente olhar aqui na pasta de screenshots, a gente vê que a gente tem os prints do projeto no Android
e no iOS. São coisas que não ficaram claras aqui. Então a gente tem esse monte de prints aqui, ó, essas screenshots, e a gente não sabe qual que é o Android e qual que é o iOS. Então isso é uma coisa que poderia ser melhorada aqui. Aqui no perfil do Galdino também, deixa eu voltar aqui, a gente tem alguns projetos que me parecem ser projetos de faculdade, que a gente não vale tanto a pena a gente abordar aqui. Mas esses aqui são trabalhos de faculdade e são trabalhos que tem praticamente zero documentação, a maioria deles. Daqui não tem nenhum README. Então, eu imagino que seja a avaliação 2 de PO, né, de Programação Orientada a Objetos, pelo About que a gente tem sobre esse projeto. Mas ele não tem README, então a gente não sabe o que esse projeto faz, o que esse projeto é. Aqui embaixo também, outro repositório que a gente tem é esse repositório do primeiro jogo feito em Lua e Corona. Jogos! Olha, eu gosto de jogos são interessantes. Vamos ver o que o Galdino fez nesse jogo, né? Vamos ver como é que esse jogo funciona. Vamos lá. Então, como é que esse jogo funciona? Jamais saberemos, porque não tem um README aqui. A gente não sabe o que é esse projeto. A gente sabe que é um jogo, mas a gente não sabe sobre o que esse jogo é exatamente. A gente sabe que tem um arqueiro envolvido, porque diz Archer no título aqui do projeto. Talvez Archer nem seja um arqueiro, talvez seja só o nome de um personagem. Não sabemos. E vamos supor que eu tenho interesse em rodar esse projeto. Eu quero ver esse joguinho funcionando, eu quero entender como é que ele funciona. Eu não sei o que eu preciso para rodar, eu não sei se eu preciso ter alguma coisa instalada, eu não sei que comando eu uso, eu não sei se é só fazer o clone desse repositório e abrir, por exemplo, esse config.lua com 2 pontos. Não sei, documentação zero aqui. E como esse projeto aqui parece ser um projeto interessante, né, porque é o primeiro projeto com Lua, talvez fosse interessante trabalhar um pouquinho na documentação desse projeto. Voltando aqui então para a página principal do Galdino, a gente tem alguns trabalhos e aqui a gente tem mais um repositório de projeto de curso, que também não tem uma documentação, mas aqui a gente tem informação de que ele está disponível em um deploy na Vercel. Só que a gente acessa esse deploy e não tem nada nesse deploy, né? Provavelmente tirou o deploy de lá e ficou aqui. Esse link que não serve para nada e esse environment aqui, esse ambiente de produção aqui que também não está mais sendo utilizado para nada. Então, quais são as dicas principais que eu teria para o Galdino aqui no perfil dele? Dica número 1, muda esses repositórios que estão aparecendo aqui. Dica número 2, trabalha na documentação dos projetos. Não precisa ser todos os projetos, até porque fazer README, fazer documentação desses projetos é um trabalho chato e é um trabalho que eu sei que a maioria das pessoas não tem vontade e não se disponibiliza a fazer, porque é mais legal ficar fazendo código do que escrever o que aquele código faz. Mas pelo menos nos projetos que vão estar aqui pinados no teu perfil, é importante que tu tenha uma boa documentação. Porque, por exemplo, a gente chega aqui, a gente vê que o Galdino trabalha com Dart, a gente vê aqui nesse cardzinho que o Dart é a linguagem que ele mais trabalha no perfil dele. E aí a gente vem aqui para baixo, a gente tem um projeto com Dart, muito interessante, vamos ver o que o Galdino já fez com Dart, né? Vamos supor que eu quero a ajuda dele num projeto de Dart que eu estou fazendo. Aí eu chego aqui, só tem esses prints, eu não sei direito o que aconteceu, como é que esse projeto foi desenvolvido. Eu sei que é um projeto que o Galdino não desenvolveu sozinho, porque é um projeto do curso. Então, eu não tenho como realmente ter certeza de que o Galdino sabe Dart, e eu não tenho como ter certeza de que o Galdino vai ser um bom profissional de Dart para minha empresa, por exemplo, se eu estiver querendo contratar o Galdino. E aqui, por fim, né, chegando aqui no final da página, a gente tem a coisinha de contribuições do GitHub, com alguns verdinhos, né? Isso aqui, muita gente se preocupa em encher esse negocinho de verdinhos, mas isso acaba que não é tão interessante, porque por mais verde que esteja essa tua coisinha do GitHub aqui, essa tabela, essa contagem de contribuições, eu não sei direito qual é o nome
desse mecanismo aqui. Mas por mais verdinha que ela esteja, isso não significa que tu é uma boa pessoa desenvolvedora, isso não significa que tu é uma pessoa que domina códigos. Porque se eu abrir um README e colocar letras nesse README, né? Letras aleatórias, não preciso nem digitar algo que faça sentido, eu já vou ter material suficiente para fazer um commit. Então eu vou no README, escrevo letras aleatórias, faço um commit, apago as letras aleatórias que eu escrevi, faço outro commit, e assim eu consigo encher essa tabelinha aqui com verdinhos e eles não necessariamente significam que eu sei fazer código. Então, para uma pessoa que não mexe muito com GitHub, uma pessoa que não tem muita experiência, esse quadradinho aqui ele pode ter algum significado, mas geralmente ele não é levado em consideração. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tu tenha gostado desse tipo de conteúdo. Deixa um like no vídeo e coloca aqui nos comentários o que tu achou do perfil do Galdino e também informa a gente se tu gostaria de ver mais vídeo desse tipo aqui no canal. Até mais!